corrigir alguns exercícios para depois passar para a Física B. Ontem, no final da aula, eu percebi que era uma revisão, na verdade, né? Que não era a aula original. Lá na página 6, então, do volume 6 da Física A, o exercício 1702. Dois corredores percorrem uma pista circular partindo de um mesmo ponto, com velocidades constantes. Um dos corredores percorre um arco de 30 graus em 10 segundos, enquanto que o outro percorre 15 graus nos mesmos 10 segundos. Se os dois corredores partem em sentidos opostos, quanto tempo levam para se encontrar pela primeira vez? Tu vê, cara, foi meio sem querer uma comparação que eu fiz no meio da aula lá. Fiz uma comparação entre a equação horária da posição linear, como a gente sempre usou, D igual a D0 mais V vezes T. Eu comparei com a versão dela angular, lembra? Θ é igual a θ0 mais ômega vezes T. Concordam comigo? É uma questão de encontro de móveis, vocês concordam? Certo? É uma questão de encontro de móveis. Qual é a técnica clássica para resolver questão de encontro de móveis? Monta as equações horárias para cada sujeito e iguala elas, iguala as posições finais. Então a gente pode proceder com a mesma técnica. A gente pode montar uma equação horária da posição para um corredor, montar a equação da posição horária para o outro corredor e depois pensar como é que a gente vai igualar elas. Observe o que ele falou, né? Pista circular. Os caras partem do mesmo ponto. Vamos chamar de que posição essa posição inicial aí? Isso, 0. Pode chamar de A e B. Não tem problema nenhum. Mas vamos igualar esse A a 0, né? Fica mais prático, né? Um dos caras anda a velocidade... Quando ele fala, né? 30 graus a cada 10 segundos... O que era o ômega na aula passada? É ângulo dividido pelo tempo. O primeiro sujeito faz 30 graus em 10 segundos. Qual é a velocidade angular dele? 3 graus por segundo. Concorda comigo? Como a posição inicial é 0, eu posso dizer que a posição angular do primeiro sujeito ficou 0 mais 3 vezes t. Concordam? Essa é a equação horária da posição angular para o primeiro sujeito. O outro cara percorre a pista no sentido oposto, né? Certo? Como é que eu poderia representar a posição angular dele, então? O segundo sujeito ele faz 15 graus em 10 segundos. A velocidade desse outro sujeito vai ficar, então, 1,5 graus. O W, na aula passada a gente revisou, chama-se velocidade angular. Certo? Em vez de distância sobre o tempo, é ângulo sobre o tempo. Aliás, vale lembrar que essa aula só vai para a internet hoje de madrugada, provavelmente a aula passada, aliás. Eu poderia dizer que a posição desse outro sujeito ficaria posição inicial. Eu estou encasquetado de chamar a posição inicial dele também de 0. Porque se eu disser que os dois estão na posição 0, mesmo que num eu some e no outro eu subtraia, na hora que eu for igualar essas equações não vai fazer sentido, porque um vai dar uma posição positiva e o outro vai dar uma posição... Alguém tem uma solução para isso? Como é que será que eu posso chamar a posição inicial do cara que está indo no sentido oposto? Eu posso dizer que ele está uma volta à frente, digamos assim, retornando, né? Então eu posso dizer que a posição inicial dele é 360. Então tu vê, ó, eu estava louco para escrever assim, isso aqui vamos chamar de sujeito A. O sujeito B eu estava louco para escrever isso aqui, ó. Certo? Só que eu percebi que igualar elas não vai fazer o menor sentido, né? Uma vai dar resposta positiva, outra negativa. Não vai ter nexo físico isso. Então eu vou considerar que um dos sujeitos que largou no sentido oposto está uma volta adiantado. Eu vou dizer que o θ0 dele é 360 menos 1,5 vezes t. Agora faz sentido, né? Agora a resposta da posição do sujeito A e do sujeito B vai dar um valor positivo que está na primeira volta. E de fato, quando esses ângulos se igualarem, né, é que eles vão ter se encontrado nesta pista circular, certo? Ele perguntou mesmo o tempo que demora para se encontrar? É isso aí. Então, exatamente como nos outros
encontros de móveis quando o ângulo do corredor A se igualar ao ângulo do corredor B, eles se encontrarão. 3 vezes t é igual a 360 menos 1,5 vezes t. Passando para cá, somando, dividindo ambos os lados por 4,5. Se fosse 9, daria 40. Então dá o dobro, 80 segundos. Letra? Cara, tu vê, abrimos o dia aqui com uma questão top já, né? Eu vi de um jeito que aparentemente parece ser totalmente aleatório, agora que eu vi o jeito certo. Não, outra, calma, não existe jeito certo. A física é uma criação humana para tentar representar a realidade. Se o teu jeito é mais fácil, essencialmente ele é melhor. Porém, eu fiz de um jeito que é a técnica clássica, digamos assim, né? Não quer dizer que o meu jeito seja melhor. Eu, particularmente, vou te falar que eu acho que eu ia buscar um outro caminho para fazer a solução. Eu fiz técnico. Conta pra gente como é que foi. O meu eu quero saber se vai dar certo em todos os casos ou se foi um caso único. Mas eu peguei um valor aleatório dos que estavam aqui nas proposições e multipliquei o 30 e o 15. E quando a resposta deles somando deu 360 graus, foi a resposta que eu achei que fosse certa. Faz sentido, não faz? Um dos caras está andando 30 graus por segundo, certo? Vindo por um lado da curva. O outro está andando 15 graus por segundo. Isso. 15 graus por segundo. Beleza, fechou. No sentido oposto. Ele foi pegando as respostas e foi vendo quanto é que um andou em ângulo, quanto é que o outro andou. Para eles se encontrarem, a soma do quanto eles andaram tem que dar uma volta, né? Faz todo sentido. Sempre que o probleminha for de uma volta só, perfeito, vai funcionar. Ótima ideia. E ficou prático de certa forma, né? Essa é uma alternativa, gente, que a gente sempre tem que usar, né? Numa questão de ABCD, se eu não sei a técnica para achar a resposta, eu vou tentando cada uma delas. Isso é clássico. Tem que usar mesmo. Muito bom. Qual era a letrinha? Começamos muito bem, já até assinalei. 1703 então. 2 corredores percorrem uma pista circular de 120 metros no mesmo sentido com velocidades escalares de 6 e 8 metros por segundo. Sabendo-se que no instante t igual a 0, os dois estão na mesma posição, determine quanto o corredor mais veloz consegue obter uma volta de vantagem sobre o outro. Foi tudo muito parecido, né? Só que em vez de falar de velocidade angular, ele falou a velocidade linear dos corredores e disse qual era pista circular D. Inclusive ele falou que a pista já tem uma volta dela, é 120 metros, né? Certo? Então, embora seja o mesmo ambiente, a situação é bem distinta. O que vocês me recomendam fazer? Se for usar só um pouco de bom senso e a intuição ali, dá para matar bem prática essa questão. Alguém tem alguma dica? Uma pista circular, uma volta dela dá 120 metros, pelo menos é isso que eu entendi, né? Ele não falou que o raio era 120 metros, uma pista circular de 120 metros. Eu considero que a volta dela é 120 metros. Os dois sujeitos partem do mesmo ponto. Um parte mais rapidinho, com 8 metros por segundo, e o outro ficou para trás com 6 metros por segundo. Como é que eu faço de uma forma bem... Eu posso usar a mesma técnica anterior, né? Montar a equação horária da posição para um, montar a equação horária da posição para o outro. Concorda comigo? Vou fazer até desse jeito ninja também. Mas tem um jeito assim, ó, puff, rapidaço de resolver. Quando que o mais veloz vai ter uma volta de vantagem? Quando ele conseguir colocar 120 metros a mais. Qual é a diferença? Quanto que o mais veloz corre? 2 metros por segundo, 120 metros. 60 segundos. Próxima. Num vestibular, tu quer agilidade, é ABCD, não é discursível, tu vai fazer assim, certo? Porém, se eu quero treinar física, se eu quero ficar bom em física, a gente vai fazer de outra forma então. Vou pegar a equação horária da posição, D igual a D0 mais V vezes T, e vou montar para o sujeito mais veloz e para o sujeito menos veloz. Posição inicial é 0, 8 vezes T. Posição do sujeito menos veloz.
6 vezes t, considerando que os dois partiram da posição 0. Concordam comigo? Porém, quando o sujeito mais veloz tiver uma volta a mais que o outro, nesse caso, essa equação aqui vai ter que dar 120 a mais que a outra, né? Concordam comigo? A posição do cara mais veloz vai se igualar à posição do cara menos veloz, vou chamar de A e B para ficar bem bonitinho, mais 120. Afinal, já que o sujeito A andou 120 a mais que o B, né? Uma volta a mais, eu tenho que somar 120 na posição do sujeito atrasado para se igualar do sujeito adiantado. Qual é a equação para a posição do sujeito A? 8t. 6 vezes t mais 120. Passa subtraindo. 2t igual a 120. Ficou aquela conta que nós fizemos. De cabeça bem rapidinho. 60. Certo? É importante a distinção desses dois momentos, do treino e do vestibular, porque o aluno, às vezes, ele acha o seguinte, quando o cara faz do jeito completo, ele acha, o professor não sabe fazer do jeito rápido. Não é isso, é que a gente tenta mostrar para vocês uma técnica mais completa. Não quer dizer que no vestibular seja a ideal para usar. Então, bacana tu levantar aquela outra solução, entendeu? Para a gente manter a mente aberta. Às vezes tem um jeitinho mais rápido que pode valer a pena. Qual era a letrinha dessa? Letra D? Letra D. Eu estava nessa aqui, hein, galera? 1703. Agora vamos para a 1716. Claro, por favor, fica à vontade.